Fala pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Boa noite, Vitor, tudo bem? Mônica, tudo certo? Vamos dar mais um minutinho aí, pessoal, esperar o pessoal entrar. Guima, o pessoal todo aí tá entrando bastante gente. Boa noite, Raíssa, tudo bem? E aí, Jonatas? Oi, Larissa, tudo bem? Fala, Fabião. Boa noite. Pessoal, a gente vai trazer um conteúdo bem bacana hoje, tá? Vão ser uma série de 3 dias aí, né, de live, e eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo para vocês. E o que eu queria pedir para vocês? Já pensem as suas dúvidas que vocês vão ter, né, ou que vocês têm, e vão mandando para a gente poder, para mim poder ir respondendo para vocês e ajudando da melhor maneira possível. Valeu, marido de aluguel. Também sou seu fã, cara. Preciso, inclusive, aprender mais habilidades aí como marido de aluguel. Então vamos dar mais uns 2 segundinhos aí que o pessoal tá entrando bastante gente agora para pegar desde o comecinho. Fala, Vitão. Valeu, obrigado. Fala, Vitão. Beleza, cara? Quanto tempo? Tamo junto. Então vamos lá, vamos começar, pessoal, para, né, pra gente aproveitar. Vou contratar, assim, lógico, tem que fazer renda, né? Fala, Guima, eu pretendo sim gravar a live, cara, só que eu vou disponibilizar ela depois no meu canal do Telegram, tá? Então, para quem ainda não estiver no canal do Telegram, entra lá, que provavelmente eu vou liberar lá pro pessoal para eles poderem ter acesso aí do conteúdo, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí, né? Então hoje a gente vai trabalhar, eu dividi isso em alguns tópicos, tá? Então qual que é o primeiro tópico que a gente vai trabalhar, né? É, Inicialmente, para a gente poder mudar o jogo e colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, o que a gente precisa? Mudar a nossa mentalidade e ter um bom planejamento. Então, tudo que a gente vai começar a trabalhar hoje vai ser em cima da nossa mentalidade. E o que seria a mentalidade? A mentalidade nada mais é do que um conjunto de crenças que a gente adquire ao longo da nossa vida de acordo com as experiências que nós temos. E por que é tão importante a gente ter uma mudança de mentalidade, né? O que acontece? É muito comum ao longo da nossa vida a gente ouvir nossos pais falando: desliga a luz porque dinheiro não dá em árvore, é muito complicado, não posso comprar isso porque eu não tenho dinheiro. E essas crenças ao longo do tempo vai alimentando na nossa cabeça que o dinheiro se torna uma coisa muito difícil de se ter e se conquistar. Então, na primeira oportunidade que a pessoa ganha dinheiro, ela acaba gastando de uma maneira errada, né? É muito comum a gente ver como ganhadores da Mega Sena perdem todo o dinheiro rapidamente, ganhadores do Big Brother gastam o dinheiro de uma forma errada e não consegue gerar um patrimônio, né? Então, antes de investir, qual que é a primeira coisa que vocês precisam saber? A diferença entre um ativo e um passivo. O que é o ativo e o que é o passivo? O ativo nada mais é do que o tema da nossa live, né? Colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então eu vou perguntar para vocês, uma casa é um ativo ou é um passivo? Quem acha que a casa é um ativo, manda um para cima e um joinha, e quem acha que é um passivo, manda para baixo. Vamos ver aí o que o pessoal acha aí, o que a casa é. Vamos lá. Então, a casa é um passivo. Por que é um passivo? O que é um ativo, né? Um ativo é tudo que gera uma renda para nós. Então, por exemplo, a casa vai te gerar uma renda ou vai te gerar uma despesa? A casa, se você comprar ela com a intenção de morar, é, a casa com a intenção de morar, ela não é um ativo, tá? Ela é um passivo. Por quê? Porque ela só vai te trazer despesas. Então, num cenário que você compra uma casa para morar, você vai ter gasto com IPTU, com diversas outras coisas, com manutenção. Então, ela vai acabar sendo um passivo.
Agora, se você comprar uma casa para alugar, ela acaba se tornando um ativo. Por quê? Porque ela vai te gerar uma renda. Aquele aluguel mensal vai te gerar uma renda. Eu não estou falando que é certo você comprar um imóvel ou não, tá? E aí muitas pessoas falam, ah, mas a casa é sim um ativo, porque ela valoriza muito ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo pessoal que eu vivi, tá? Os imóveis dos meus pais, eles compraram no ano de 2000 e eles pagaram 80 mil na casa. E aí um bairro bom aqui na minha cidade, né? Eles pagaram 80 mil reais no ano de 2000. Hoje a casa é avaliada em algo em torno de 400, 450 mil reais. Então você vai falar, nossa, aí como que você me fala que a casa não é o ativo? Olha quanto essa casa valorizou. É fato, essa casa valorizou algo em torno de 5 vezes, tá? Porém, se você pegar o salário mínimo no ano 2000, ele era 150 reais e hoje ele é 1.045. Quer dizer, ele subiu 7 vezes o aluguel. Então, quer dizer, aquele aumento que a gente teve nada mais é de um ajuste da inflação. Obviamente, em alguns casos, a casa se valoriza sim, porque você vai para outros bairros e tudo mais, então acaba se valorizando esse imóvel. Porém, não significa que você investir na casa, né, ela vai se valorizar de uma forma concreta e não só com a inflação. Então é muito importante que vocês entendam essa diferença de ativos e passivos, tá? Então, mesma coisa um automóvel. Um automóvel é o quê? Um automóvel é um passivo. Por quê? Um automóvel só te dá prejuízo. Você tirou um automóvel zero da concessionária, você perdeu 20% do valor desse automóvel, 10 a 20%. E aí o que acontece? Você vai ter IPVA, seguro, combustível, óbvio, muitas pessoas precisam do automóvel. Eu não estou dizendo que você não deve ter um automóvel, tá? Mas é de extrema importância que você tenha conhecimento que quando você investe num carro, você está investindo em um passivo, algo que não vai te dar um retorno financeiro, e sim vai te dar prejuízo, a não ser que a gente entre naquele ponto do depende de novo. O que é o depende? Se você usar para ser Uber, por exemplo, ou taxista, ele se torna um ativo. E o que é um erro muito comum que a maioria das pessoas cometem, né? Ele começa que aconteceu na minha época. O cara quando faz 18, ele entende de acordo com as crenças que a sociedade impõe que ele tem que ter um veículo, que ele tem que ter uma moto. Senão ele não é ninguém. E aí o que acontece? Ele vai comprar essa moto, né? A partir de um tempo que ele tem esse veículo, ele vai pagar lá em 48 parcelas. Ele terminou de quitar essa moto, o que é a coisa automática que ele vai fazer? Ele vai falar, não, agora eu preciso ter um carro para ser aceito. Ele vai comprar um carro. E aí o que ele vai fazer? Mais 48 parcelas e vai comprar um carrinho aí de uns 15 mil reais. Ele vai quitar esse carro, o que vai acontecer? Ele vai pegar mais 15, 20 mil, vai financiar outro carro mais caro. E aí ele vai entrando num ciclo sem fim, que a gente chama esse ciclo, de acordo com o livro Pai Rico e Pai Pobre, que é uma recomendação que eu dou para vocês, que é um livro sensacional para você mudar a mentalidade, que chama-se Corrida dos Ratos, né? O que seria a Corrida dos Ratos? É aquele círculo que o ratinho fica correndo e não sai do lugar, né? E esse é um exemplo claro que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha aí na fase de uns 18 anos, eu vivia para quê? Eu trabalhava a semana inteira, né? Tinha um salário de 700 reais e o que eu fazia? Trabalhava de segunda a sexta para gastar o dinheiro no final de semana, para gastar na balada lá, porque eu achava que o interessante era ser visto, que era um bom investimento, que a crença que eu tinha é que eu tinha que viver o hoje, que eu poderia morrer amanhã, né? Então o que eu estou falando para vocês, eu estou falando com propriedade porque eu vivi. Eu gastava o dinheiro de segunda, eu trabalhava de segunda a sexta para comprar uma roupa legal para ir na balada para gastar 150 reais. Então assim, eu não geria um patrimônio, eu simplesmente vivia como se não tivesse o amanhã. E muitas pessoas têm essa mentalidade. O problema é que o amanhã vai chegar. E aí você não se planejou para esse amanhã. O que você vai fazer, né? O que vai acontecer se você não tem uma renda estruturada lá na frente? Você vai depender de INSS? Você vai depender de SUS para sobreviver? Ou você quer ter uma qualidade de vida? Por isso que uma pergunta fundamental que você tem que fazer a você mesmo, que você tem que se fazer, é: o que eu quero para mim? O que futuro eu quero para mim? Parece uma pergunta super simples, mas não é.
Porque se você parar para pensar, tá, o que que eu quero? Eu quero ter um apartamento bacana, né? Nada, não tô falando apartamento de luxo que custa uma fortuna, tô falando um apartamentinho legal. Você vai ser casado, tem 2 filhos, né? Quer dar uma escola de ensino de qualidade para os seus filhos, um inglês e tudo mais. Quanto custa uma vida dessa? Custa em torno de 8 mil reais por mês. Ok, só que e aí, o que que você vai fazer? E agora, tipo, Gabriel, eu não consigo ter 8 mil de renda com meu esposo, eu não vou conseguir chegar. E você vai ter que fazer alguma coisa. O que que você vai fazer? Você vai simplesmente falar, não dá, pra mim não dá, eu vou viver de outro jeito? Se essa é a sua realidade, você tem que tomar uma atitude, tem que dar um basta. O que que é esse dar um basta? Você saber qual lugar você está inserido e fazer alguma coisa para mudar. E aí você tem duas opções. Ou você diminui o seu padrão de vida para você conseguir economizar mais, ou você investe para gerar uma renda passiva. Não tem segredo, você tem essas duas alternativas. Só que para isso tudo acontecer, quando eu falei lá no início que o primeiro pilar é a mentalidade, todo esse conceito de mentalidade depende de você. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa, ficar 2 horas aqui falando, seu familiar falar, sua mãe falar, sua esposa falar, e você não tem uma mentalidade que você quer mudar. Essa mudança tem que vir de você. E o fator principal para essa mudança acontecer é sua motivação. Então, cada dia que passa e você não investe, você está tirando dinheiro de você mesmo lá no futuro. Cada vez que você deixa de investir, você está roubando do seu eu do futuro. Então, é fundamental que você se pague primeiro. Você paga o cara do gás, você paga o cara da roupa, você paga o mercado, você paga a lojinha. E você? Que hora que você se paga? Você se coloca em primeiro lugar? Então é fundamental que você tem que entender que você tem que se pagar primeiro. Esse é o primeiro passo que você deve ter na sua mente. Se pague primeiro, tá? Então sempre separe uma quantia para você investir. Qual quantia é essa, né? Quando a gente fala de um planejamento financeiro, o ideal é que a gente tenha no máximo 60% da nossa renda com gastos fixos. Então vamos supor que você ganha 3 mil reais, né? Os seus gastos essenciais têm que ser algo em torno de 1.500 a 1.800 reais. O que seriam os gastos essenciais? Gastos essenciais são aqueles gastos que é muito difícil de cortar. Talvez até você consiga reduzir um pouco, mas cortar não dá. Então é o que? É moradia, alimentação, luz, água, todos os gastos que são essenciais para você sobreviver. Então, como você vai fazer essa gestão, tá? Você pode fazer através de um caderninho, onde você marca tudo, ou você faz através de uma planilha. Não precisa ser nada muito complexo, tá? Pode ser uma coisa bem simples, mas que você consiga ter essa visibilidade. Então, o que é o primeiro passo? Você vai estabelecer o seu planejamento. E como a gente vai fazer? Você vai marcar todo o dinheiro que entra e sai da sua conta. Então vamos dizer que você tem o seu salário fixo lá, ele é R$ 1.500. Aí vamos dizer que você tem uma renda extra, tá? Então aquele renda extra que você tem, eu vendo brigadeiro. Então eu tenho uma renda extra lá de brigadeiro, e aí eu vou colocar junto a minha renda extra e meu salário. Então tá bom. Juntando tudo eu tenho 3 mil reais de entrada. E de saída, quanto que eu tenho? Então primeiro você vai colocar todos os gastos que são essenciais, tá? O que seriam os gastos essenciais? Que nem eu falei, moradia, alimentação, energia, água, etc. Ok, terminei os gastos essenciais, o que eu vou fazer agora? Eu venho para os gastos que não são essenciais, que é o que, né? Que é o gasto de conta de internet. Aliás, internet hoje é essencial, né? Mas vamos dizer assim, é roupas que você compra, é lazer que você tem, que são coisas que você consegue reduzir, porém é importante que você tenha. Por quê? Porque num momento de dificuldade, você consegue saber o que você consegue cortar e o que você não consegue. Então, 50% a 60% você vai ter nos gastos essenciais. De 20% a no máximo uns 20% é o gastos não essenciais, que são essas coisas que eu falei. E os outros 30%, os outros 20%, desculpa, seriam os gastos que você tem que ter com as outras coisas que seriam os investimentos, tá? Então você vai ter 50% em gastos fixos, 20% em lazer
e os outros, 30% em investimentos. Que investimentos vão ser esses? É fundamental que você tenha uma carteira diversificada. Então eu vou trazer para vocês vários investimentos que vocês podem fazer, como você fazer investimentos, escolhas inteligentes, diminuindo o máximo o risco que você vai abordar nesses investimentos, né? Quanto ao livro, eu estou vendo que o pessoal está perguntando, eu mando lá no grupo do Telegram depois. O livro que eu comentei é O Pai Rico e Pai Pobre, tá? É um livro sensacional para vocês, quem quer começar a mudar a mentalidade e entender como funciona o investimento. Esse livro é uma leitura obrigatória, tá? Então depois eu envio ele para vocês e aí vocês dão uma lida nele, que ele é fundamental para você conseguir começar com esse processo de mudança, tá? E uma outra coisa importante que eu falo no processo de mudança é você ter ciência, né, de tudo que você quer mudar na sua vida. Então é o momento que você tem que dar um basta, é o momento que você tem que entender que você está de saco cheio da situação que você está e que você chega de procrastinar. Você não deve mais procrastinar os seus investimentos. É a hora de você falar, cara, eu já falei que eu vou começar no que vem, no outro e no outro. E qual é a melhor forma de você aprender? Tá? É na prática. Não adianta você ficar adiando e adiando. Por isso que é importante você ter uma noção básica de conteúdo, mas uma hora você vai ter que encarar esse desafio de frente e entrar no mercado. A poupança não dá mais. Muitas pessoas me perguntam da poupança. A poupança hoje paga 1,57 ao ano. Quer dizer, não é nada. Isso não corrige a inflação. A inflação esse ano, por enquanto, está em 1,80. Então, quer dizer, você investir na poupança, não é um investimento, mas você colocar o dinheiro na poupança é você perder dinheiro, você não corrige nem a inflação, tá? Então é fundamental que você tenha esse conhecimento, tá? Esse é o básico. Então vamos lá, após você fazer um planejamento, saber quanto de dinheiro você tem, o primeiro passo é sempre invista primeiro, sempre se pague primeiro, depois você monta o seu orçamento em cima do que sobra. Muitas pessoas fazem o processo contrário, a pessoa primeiro paga as contas e se sobrar, investe. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês, dinheiro não sobra, dinheiro nunca sobra. Você vê o dinheiro na conta, você fala, não, vou comprar essa coisa esse mês e deixar para o mês que vem eu começo a investir. E aí você vai entrar num ciclo que você nunca vai conseguir começar a investir. Então esquece, dinheiro nunca sobra. Outra coisa, pessoal, estabilidade não existe. Então quem está preso em emprego porque acha que está com estabilidade, fala, não, eu prefiro ganhar R$1.500, mas meu emprego é estável. Estabilidade não existe. O Covid está aí para provar quantas pessoas achavam que estavam estabilizadas e não estão. Entrou uma crise gigantesca e muitas pessoas perderam seu emprego. E qual foi a lição que as pessoas não aprenderam, né? Que agora devem aprender? Ter uma reserva de emergência. A gente vai entrar num tema fundo da reserva de emergência. É um tema que eu vou trabalhar bastante com vocês, mas é uma lição clara. Não existe estabilidade. Então você precisa ter essa noção na sua cabeça. Então se você quiser mudar, você precisa começar a entender tudo que está falando aqui, todo esse conceito de mentalidade, que é muito mais importante do que o conhecimento técnico, antes de começar a investir. Por isso que eu comecei com esse tema. Um outro tema fundamental é você ter uma mentalidade igual as pessoas ricas têm. Por quê? Porque a pessoa rica ela chegou lá, ela sabe o caminho. Todas elas? Óbvio que não. Mas é muito importante que você tenha que primeiro priorizar o ser, depois o ter. Muitas coisas que acontecem, a pessoa só quer comprar, só quer gastar, mas primeiro ela tem que ter um conhecimento, ela tem que investir nos ativos para pôr o dinheiro para trabalhar para ela. Então o que é investir em ativo? É você investir num negócio próprio ou numa renda extra, tá? É você investir em investimentos, é trabalho, tudo isso são ativos, são ações, são fundos imobiliários, são fazer o dinheiro trabalhar para você. No começo parece pequeno, tá? Mas ao longo do tempo, com o auxílio dos juros compostos, essa curva ela é super íngreme. Então se você conseguir conciliar o tempo aos juros compostos, que eu vou explicar mais detalhadamente o que é lá na frente,
Esse é o segredo para o enriquecimento. Não existe almoço grátis. Ninguém vai conseguir ganhar dinheiro para amanhã. Eu recebo no meu Instagram muitas perguntas, Gabriel, como que eu faço para ter uma boa renda amanhã? Isso não existe, tá? O investimento é longo prazo. Você consegue ter alguns ganhos em um prazo curto? Sim. Mas tenha uma mentalidade, investimento é longo prazo. O que é longo prazo? 20 anos. Hoje eu tenho 30, daqui 20 anos eu tenho 50. Para mim é muito mais vantajoso aposentar com 50 do que depender do governo até os 70, 80 sem saber se eu vou aposentar. Então é fundamental que vocês tenham isso em mente, tá? Trabalhem a mentalidade de vocês a partir de já. Investimento é longo prazo, certo? E uma outra coisa que eu queria falar, que é um ensinamento muito legal, que eu aprendi numa vez que eu assisti uma palestra do Cortella, né? Qual que é o segredo da vida segundo Cortella? O segredo da vida é a vaca não dá leite. Parece super besta esse ensinamento, mas a vaca não dá leite. Por quê? Porque se você não acordar 5 horas da manhã, você não passar no meio lá do matagal cheio de esterco, erguer o rabo da vaca e ordenhar a vaca, você não vai ter leite, cara. Então não tem segredo, você precisa agir. Se você quer ter um rendimento, você precisa agir. Então não adianta você se vitimizar e culpar. Meu emprego paga pouco, é culpa do governo. A gente está cansado de saber, a culpa é do meu pai que não nasceu rico. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Qual que é a sua responsabilidade? Você tem que assumir e falar, é culpa minha, eu preciso mudar a minha vida. Não adianta nada eu falar, meu patrão me dá a oportunidade. Cara, vai estudar para aumentar a sua renda, vai criar uma renda extra. Eu, quando estava para casar, comecei a vender brigadeiro junto com a minha esposa, né, para conseguir uma renda extra. Com o brigadeiro eu fazia R$500 por mês de renda extra. Quer dizer, o brigadeiro qualquer pessoa consegue fazer. É super simples, sabe? Não tem segredo. E você vende ali para o seu nicho de amizade, você faz R$500 por mês. Então, se você está falando que você não consegue ter uma renda ou um dinheiro da sua renda para investir, faça uma renda extra só para investir. É simples, não tem segredo. Outra renda extra que eu fiz, que deu super certo, eu alugava brinquedos para criança, pula-pula e cama elástica. Eu não tenho dinheiro para comprar o pula-pula e a cama elástica. Eu paguei R$2.000 em 10 vezes de 200 no Mercado Livre. Na primeira parcela, você tem que se virar e alugar o brinquedo. Dá R$900 por mês, entendeu? Alugar o brinquedo. Então, assim, é tranquilo, você consegue. Cara, você tem que correr atrás. Então, a primeira frase que eu quero deixar é atitude. Tudo depende apenas de você. Só você. Esqueça os outros. Se você quer, o seu propósito é o que vai te fazer mudar. Então, tenha foco no que você quer, acredite no que você quer e vai para a mudança, tá? Então esse é o primeiro pilar que eu queria encerrar aqui, que é a mentalidade. Esse pilar vai muito mais longe, tá? Depois eu vou trazer alguns outros conteúdos lá no meu Instagram, mas o segredo de tudo é tenha a mentalidade. O segundo pilar que a gente vai trabalhar, então, é o planejamento, né? Então, como a gente falou, dessa divisão 50, 30, 20. 50 para os gastos essenciais, 30 para os gastos, para investimentos e 20 para os gastos não essenciais. Essa divisão é fundamental para você ter um desenvolvimento social. Cara, em 20 anos, se você conseguir guardar 20% do seu orçamento, você vai ter uma liberdade financeira. Você pode não se tornar um milionário, porque é muito difícil e tudo mais. Dá para se tornar um milionário? Dá. Mas você vai ter um conforto de vida muito maior do que você tem hoje. Então é fundamental que você tenha esse ensinamento, tá? Que você pense no longo prazo. Uma outra coisa é metas e objetivos. Tenha metas e objetivos. O que é uma meta, né? Uma meta ela tem que ser mensurável e atingível. Então a melhor forma de criar uma meta que eu conheço é o método SMART, tá? O que é a meta SMART? É você criar uma meta que seja específica, né? Então, o que é minha meta específica? Eu quero juntar um dinheiro para uma liberdade financeira. Não, eu quero juntar um dinheiro para meu casamento daqui 4 anos. Então, ela tem que ser específica, você tem que saber o que você quer, né? O M, o que é? Mensurável. A gente tem que saber medir se essa meta é atingível ou não, tá?
Então você tem que criar uma meta. Por exemplo, a minha meta é me casar daqui 4 anos e eu preciso de 50 mil reais, né? E aí, o que seria o A, né? Se ela é mensurável, se ela é atingível. Se é atingível, eu consigo atingir esse valor, né? Esse valor de 40 mil reais? Ah, eu consigo, eu vou fazer um aporte mensal de R$ 1.000 com uma rentabilidade de 8%, né? E aí, o mais importante da meta, que é o R, que é o relevante. Quanto relevante essa meta é para você? Esse é todo o segredo para você conseguir ou não atingir um objetivo. Quanto relevante é para você? Se, para mim não importa muito, é muito mais fácil de você desistir dessa meta. Agora, se você está fazendo uma meta pelo seu filho, pelo seu futuro, por algo maior que você quer, a sua determinação para atingir essa meta vai ser imensamente maior. Então, quanto mais relevante essa meta for para você, mais fácil será de você atingir essa meta. Então, é fundamental que quando a gente vai falar de investimento, que você consiga mensurar a sua meta e criar uma meta, tá? Para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, quando a gente fala de um planejamento bem executado, é você ter várias metas e se essa meta for muito grande, você quebrar ela em metas menores. Por exemplo, a minha meta é atingir 1 milhão. Se eu olhar hoje para 1 milhão, pode ser que eu esteja muito distante. Mas e se eu quebrar esse 1 milhão em 100 mil? E se eu quebrar esse 100 mil em 10 mil? Vai ser muito mais fácil de você conseguir atingir essa meta. Então, primeiro você faz 100 mil, depois você faz 10 mil, depois você faz 100 mil, depois você faz 200 e depois você faz 1 milhão. Fica muito mais tangível e sua motivação se torna muito maior. Então, é muito mais fácil de você conseguir atingir uma meta quando você a fraciona, né? E uma outra pergunta que eu recebo com bastante recorrência é a respeito de prazos. O que é prazos, pessoal? Eu entendo que o quê? O que é curto prazo? Eu entendo que curto prazo é 1 ano, tá? Curto prazo para mim é de 1 mês a 12 meses. Então isso seria um investimento de curto prazo, algo que você vai fazer por um curto período de tempo. E aí quando a gente fala em curto prazo, a gente precisa de um investimento que a gente saiba a rentabilidade que ele vai ter e qual retorno ele vai te trazer. Então é mais viável que você faça um investimento de curto prazo em investimentos de renda fixa. Depois eu vou fazer mais uma explicação mais a fundo da renda fixa e tudo mais, mas um curto prazo, não adianta você querer investir em algo volátil, porque você não sabe como vai estar daqui a 1 ano. Então pode ser que você perca dinheiro nesse 1 ano. Então é fundamental que você tenha esse entendimento. Curto prazo tem que ser renda fixa, tá? E aí depois a gente vai para o médio prazo. O que seria médio prazo? Seria de 1 ano a 5 anos. Pelo menos é o que eu vejo como médio prazo. Que você já tem uma margem de tempo maior, mas é importante também que você tenha uma boa parte do capital em renda fixa. Por quê? Porque por mais que seja 5 anos, você não vai conseguir prever o cenário de um longo prazo. E aí se você precisar do dinheiro nesse meio tempo, você não sabe se foi suficiente ou não para ter uma grande oscilação desse dinheiro. Então é fundamental que no médio prazo você também tenha uma grande parte do seu capital alocado em renda fixa. Agora, quando a gente falar de longo prazo, que é mais de 10 anos, 5, 10 anos, que é quando você busca a liberdade financeira, que você busca aposentadoria, aí as melhores opções são investimentos que tragam alta rentabilidade. Então, seria ações, fundos imobiliários, Tesouro IPCA+. O que é o Tesouro IPCA+? É uma forma de investimento de renda fixa que sempre vai garantir que o seu investimento sempre vai render acima da inflação, tá? Então ele vai te dar um retorno acima da inflação, mais uma porcentagem fixa. Então isso te traz uma segurança que você não perca o seu poder de compra, né? Porque cada dia que passa, nós perdemos mais o nosso poder de compra. Isso está ficando cada vez mais claro. Se você pegar um cara que tinha 1 milhão lá em 2000 e pegar um cara com 1 milhão hoje, acho que travou aí, voltou? Já voltou? Voltou, né, pessoal? Então, se você pegar um milionário lá no ano 2000 e o milionário hoje, o poder de compra dele hoje diminuiu muito 1 milhão nesse longo tempo. Então é fundamental que você sempre preserve o seu poder de compra tendo investimentos que sempre renda acima da inflação, tá? Isso é muito importante. Agora vamos lá, vamos começar a falar dos investimentos em si, né?
Então, qual que é o primeiro passo que todas as pessoas devem fazer, tá? Não é uma regra? Não é uma regra. Mas para mim você pode pular essa etapa? Sim. Mas ao longo do todo o caminho que eu tive nessa jornada, de coisas que eu aprendi, é um erro muito grande, que é você não ter a reserva de emergência. Eu não canso de bater nessa tecla no meu Instagram. Toda vez eu falo sobre a reserva de emergência, que é fundamental todas as pessoas terem. Então vamos lá, o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência nada mais é, como o próprio nome diz, que é uma reserva de valor que você tem para eventuais emergências. O que é emergência? Meu carro quebrar, meu carro bater. Ah, meu carro bateu. Ah, meu carro tem seguro. Tem seguro, mas você vai ter que pagar uma franquia. Da onde vai saber? Da onde vai sair esse dinheiro? Da sua reserva de emergência. Assim você não tem nenhuma complicação financeira. Você mantém o seu padrão de vida e sai dessa reserva financeira. Outra coisa, eu perdi o meu emprego, como aconteceu com muitas pessoas nesse momento, né? Então, o que acontece? Eu perdi o meu emprego, mas eu tenho uma reserva de emergência. Então eu vou conseguir sobreviver sem perder o meu padrão de vida. Eu vou conseguir manter meu padrão de vida. Porque se você não tem uma reserva de emergência, você perde o emprego. Então você estava acostumado com um padrão de vida de 3 mil reais e ele vai cair para 1.000, vamos dizer assim, né? Então o que você vai fazer? Você vai começar a gerar dívida. Por quê? Porque você não vai ter como mais pagar o que você pagava. E aí se torna uma bola de neve, porque os juros a seu favor, ele é muito menor do que os juros através do banco. Se você pegar um juros rotativo de um cartão de crédito, é insano. Você não existe essa rentabilidade. Você nunca vai conseguir atingir essa rentabilidade. Então é fundamental que você tenha reserva de emergência. Então, o que a gente considera como reserva de emergência, tá? Então vamos lá. Como eu constituo a minha reserva de emergência? A minha reserva de emergência é indicado que você construa de 6 a 12 meses do seu salário. O que é de 6 a 12 meses do seu... Desculpa, do seu salário não, do seu custo mensal. Então vamos dizer que eu, Gabriel, meu custo mensal de vida é 3 mil reais. Ok. Meu custo de vida mensal é 3 mil reais. Quanto eu preciso que seja a minha reserva de emergência? Se eu sou um CLT, 6 meses é suficiente. Então 6 vezes 3, 18 mil reais. 18 mil reais seria um valor suficiente para mim ter uma reserva de emergência e estar seguro. Ah, mas Gabriel, eu sou uma pessoa insegura e tudo mais, eu tenho muito medo. Então tenha 12 meses. De 6 a 12, você pode ter 12 meses aí, 12 meses de 3 mil reais, 12, 24, 36 mil reais, tá? Agora não. Gabriel, eu não sou CLT, eu sou autônomo. Autônomo a gente sabe. O meu sogro é autônomo, a gente sabe como funciona esse mercado. O meu pai era autônomo. A gente sabe que sofre grandes oscilações. E quem é autônomo, eu tenho vários amigos que têm comércio próprio e tudo mais. Nesse momento de pandemia, o caixa foi lá embaixo. Muitas pessoas nem tinham caixa rotativo para dar conta do mês. Muitas pessoas quebraram. Então é fundamental que você constitua esse caixa, se você é autônomo, de 12 meses, tá? É difícil? É difícil no começo, mas isso vai garantir noites de sono, vai te garantir tranquilidade, sua qualidade de vida. A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de uma qualidade de vida que é indescritível. Você vai conseguir dormir em paz, você vai ter uma tranquilidade muito maior, tá? Apareceu a pergunta, e quem ganha apenas um salário mínimo, como faz? Essa é uma realidade muito difícil, tá, Cláudia? Então, quem ganha um salário mínimo, quais são os meus conselhos iniciais, tá? De vez em investir em ativos, investir em você mesmo, investir em conhecimento. O que seria investir em conhecimento? Investir em formas de você conseguir aumentar o seu capital. Então, numa especialização ou num curso técnico, para você aprender alguma habilidade para você gerar uma renda extra. Então, por exemplo, você vai fazer um curso aí de gastronomia para fazer doces gourmet, e aí você começar a fazer uma venda de doces gourmet ou um doce normal mesmo, para aumentar a sua renda. Você fazer capacitações para tentar ter uma renda, um aumento maior de salário. Pessoal, entenda uma coisa, sempre vai ter alguém disposto a pagar por algo que você sabe. Isso é fato na vida. Cara, você tem alguma habilidade que alguém está disposto a pagar? Você é bom para cozinhar?
vai fazer doces para fora, vai fazer pão para fora. Não, eu tenho a habilidade de escrever, eu escrevo muito bem. Eu que me lido nesse meio do Instagram, quantas pessoas precisam de alguém para redigir e-book? Se paga R$ 4,50 por página. Imagine, R$ 4,50. Você pegar um e-book de 100 páginas é R$ 450 reais. É um e-book no mês, resolve o seu problema. Ah, você sabe fazer inglês, você sabe falar inglês, né? Vai dar aula de inglês. Você sabe, que nem colocar aí, fotografia. Vai tirar foto, cara. Tem um monte de gente que precisa de pessoas tirando foto para produtos, para lojas. O mercado está muito forte na parte digital. Então precisa sim de pessoas que saibam tirar fotos de qualidade para divulgar o produto, de pessoas que saibam escrever muito bem. E aí quem não tem essa habilidade precisa terceirizar essa habilidade. E é aí que vocês entram com uma renda extra. É fundamental que você consiga desenvolver essas habilidades simples. Você sabe mexer em Photoshop, vai criar posts. Eu conheço pessoas que pagam para outras criar posts, corrigir TCC. Tem oportunidade, gente, para todo mundo. É só vocês irem em busca de alternativa. A iniciativa tem que partir de vocês, tá? Sempre de vocês. Não adianta esperar cair a oportunidade no colo. Não adianta achar que existe sorte. Sorte é você estar preparado para a hora que a oportunidade aparecer. Isso é sorte. Sorte é você saber se tirar foto e alguém perguntar, viu, você conhece alguém que sabe tirar foto? Você fala, eu conheço eu. Você sabe alguém que sabe redigir TCC? Conheço eu. Isso é sorte, é você estar pronto para a hora que a oportunidade aparecer. Então, voltando, pessoal, à reserva de emergência, então a gente sabe que a gente precisa de 6 a 12 meses. Qual é o melhor lugar para se deixar a reserva de emergência? Essa é a pergunta que todo mundo sempre me faz, tá? Então vamos lá. Qual seriam os melhores lugares? O mais comum que as pessoas usavam antigamente era o Tesouro Selic, tá? Então o que é o Tesouro Direto? Vamos lá. O Tesouro Direto é um instrumento de investimento de renda fixa, tá? E ele é do governo. Então nada mais de uma forma bem simples, para a gente não criar dificuldade para vocês, você emprestar o seu dinheiro para o governo financiar suas atividades, que seria o quê? Investir em infraestrutura, investir em educação, investir em melhorias. Então quando você investe no Tesouro Direto, você nada mais é que você empresta o seu dinheiro para o governo e ele te devolve uma remuneração. Que remuneração que ele te devolve? A gente vai ter o Tesouro Selic, né? O que é o Tesouro Selic? Ele é um tesouro que é atrelado à taxa Selic, tá? É fundamental que vocês tenham esse conhecimento da taxa Selic. Quem é a taxa Selic? A taxa Selic é o que a gente chama de mãe das taxas, tá? Ela é a taxa matriz, a taxa referência de todas as outras taxas que existem no governo. Então vamos dizer assim, ó, a gente tem a taxa Selic lá. A taxa Selic, a cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, se reúne para decidir se a taxa Selic sobe ou se ela desce. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para ver o cenário econômico daquele momento. Como está a nossa condição econômica? O país está indo bem ou está indo mal? E de acordo com o cenário, eles fazem a taxa subir ou descer. E quando a taxa sobe e desce, qual é a vantagem da taxa descer e qual é a vantagem da taxa subir? Quando a taxa Selic desce, tá? De uma forma bem simples, os investimentos têm uma desvantagem. Por quê? Porque a rentabilidade do investimento vai ser menor. Então, há 2 anos atrás, o Tesouro Selic pagava 10% ao ano. Hoje ele está pagando 2,25% ao ano. Então o que isso quer dizer? Para quem investe no Tesouro Selic, foi uma desvantagem. Porém, a taxa de financiamento, taxa de juros de cartão, todos essas taxas de juros, eles diminuem. Porque é uma forma do governo estimular a economia. Então ele baixa a taxa Selic para as pessoas consumirem mais e aí aquecer o mercado, né?
Então, por isso que eles mantêm a taxa baixa. Mas muitas vezes ela é mantida artificialmente baixa, tá? Ela deveria estar num valor maior, mas eles mantêm baixa para aquecer o mercado, que é o que está acontecendo agora. Então, provavelmente, ano que vem, a taxa Selic vai ter uma alta. Então, é importante você estar sempre acompanhando e entendendo o valor da taxa Selic. Então vamos lá, a gente estava falando do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é atrelado à taxa Selic. Hoje ele paga 2,25 ao ano, tá? E aí é importante você saber o quê? Qual é a liquidez desse ativo? O que seria liquidez? De uma forma simples para você entender. Liquidez é fazer o ativo virar dinheiro, é dinheiro na mão. Quando alguém te falar liquidez, entenda que é dinheiro na mão. Quanto tempo eu pego esse copo aqui e faço ele virar dinheiro, tá? Então, quando a gente vai falar de liquidez, um imóvel, ele tem liquidez? A liquidez dele é alta ou é baixa? A liquidez do imóvel é extremamente baixa, porque é super difícil você vender um imóvel, porque ele tem um alto valor atrelado, tá? Então, a sua reserva de emergência tem que ter uma liquidez altíssima. Por quê? Porque você precisa do dinheiro na hora, você precisa daquele dinheiro na sua mão. Então é importante que você invista em ativos que tenham uma liquidez altíssima, tá? E qual investimento são esses? O Tesouro Selic tem uma liquidez boa? Sim. A liquidez dele é D+1. O que isso significa, Gabriel? Eu vou pedir hoje, amanhã o dinheiro está na minha conta. Então o Tesouro Selic é uma boa alternativa? Sim. Porém, hoje eu vejo que tem alternativas melhores. Se você quiser utilizar o Tesouro Selic, você pode? Sim. Mas eu vejo outras alternativas melhores. Por que outras alternativas melhores? Porque, por exemplo, CDBs 100% CDI com liquidez diária é uma melhor opção. Por quê? Porque, primeiro fato, a liquidez é diária. Então eu não vou ter que esperar até amanhã, né? Um amigo meu lá do grupo, o Sérgio, que ele sempre está me ajudando lá no grupo, é uma pessoa fantástica, super gente boa. A gente estava conversando sobre isso esses dias. E ele falou, cara, e se eu sofro um sequestro relâmpago? Se acontece alguma coisa, a gente está sujeito, cada dia mais é perigoso, né? Então é fundamental que você tenha um ativo que te dê uma liquidez altíssima, que seria no mesmo dia, tá? Então é fundamental que você busque alternativas de CDB com liquidez diária. Quais CDBs a gente tem de opção, tá? Eu vou falar algumas opções. A gente vai ter o CDB do Banco Inter, que ele paga 100% do CDI. O que é o CDI? O CDI é um título de referência. Muitas pessoas confundem o CDB com o CDI, tá? Mas são coisas distintas. Então o CDI ele sempre varia muito próximo da taxa Selic. Hoje ele varia 0,10 a menos que a taxa Selic, tá? Então é importante você ter esse conhecimento. Então o CDB é o ativo. Desculpa, eu não expliquei. O CDB nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar para o banco. Então no Tesouro você empresta para o governo. No CDB você empresta o seu dinheiro para o banco emprestar para outras pessoas e ter um lucro absurdo. E eles te pagam uma remuneração disso. O CDB é isso. É o crédito de depósito bancário. Você empresta o dinheiro para o banco e o banco vai emprestar para outras pessoas ou vai financiar suas atividades e aí ele vai te pagar uma remuneração por isso, tá? Então essa é a diferença do Tesouro e do CDB. Então vamos lá, liquidez diária. O CDB tem mais vantagem, vale mais a pena você investir no CDB do que no Tesouro, tá? Esse é o primeiro. Caiu, voltou? Voltou, pessoal? Se voltou, mandem um joinha aí. Voltou? Ah, legal. Então tá. Então essa é a grande diferença do tesouro direto para o CDB. Então vamos com algumas opções de CDB, né? As mais comuns que a pessoa usa, que são as mais simples de fazer. A primeira, tá? A mais simples que a gente faz. CDB do Banco Inter. CDB do Banco Inter 100% liquidez diária. É uma opção boa? Sim. Por quê? Porque você vai ter o banco aliado ao investimento. Então é muito mais simples, você não precisa fazer transferências, não precisa fazer TED nem nada. Então é uma forma bem mais fácil de você conseguir passar o dinheiro para
para o investimento diretamente, tá? Depois eu vou trazer na prática como é, isso vai ser na terceira live de todo o processo do investimento, como abrir conta na corretora, tá? Todo esse processo de como fazer o investimento na prática, eu vou trazer na terceira live, tá? No terceiro dia. Hoje eu estou dando mais um overview para vocês entenderem o funcionamento, tá? Então vamos lá. Uma boa opção, Banco Inter. Outra boa opção, o Nubank. O Nubank, só de você deixar o dinheiro na conta, ele rende 100% do CDI. Então, ele também é uma boa opção. Você vai ter menos trabalho ainda, porque aí você deixa só o dinheiro na conta. Porém, é fundamental que vocês entrem nas opções e ativem uma opção que chama RDB. O que é a opção RDB? É uma modalidade de investimento semelhante ao CDB, que ele garante que o seu dinheiro tem uma garantia. O que seria essa garantia? Seria uma garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Muitas pessoas me perguntam assim, Gabriel, o Nubank só dá prejuízo. Se o Nubank quebrar, eu perco meu dinheiro? Não, você não perde o seu dinheiro, tá? Se o Nubank quebrar, se você tiver com a opção RDB ativa, a mesma coisa vale para o Banco Inter e todos os CDBs. O CDB é uma classe de ativo que tem proteção do FGC. E quem que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição que garante até R$250 mil investidos, você tem esse dinheiro de volta. Então vamos supor que o Nubank quebre hoje, que ainda assim eu acho improvável, mas vamos dizer que ele quebre. Você tem o respaldo do FGC para ter o seu dinheiro de volta. Obviamente você vai ter que entrar com recurso e tudo mais, ele leva um tempo, tá? Mas você vai ter sim, em torno de 2 a 3 meses, mas você vai ter o seu dinheiro de volta. Então ele demora de cerca de uns 3 meses e até 250 mil por CPF você está respaldado e até 1 milhão por instituição, tá? O Nubank é coberto? O Nubank é coberto sim, Gerdian, quando você ativa a função RDB, ele fica ativo sim. Então, porque ele é uma modalidade de RDB, então ele está ativo, fica ativo. Então, outras opções que a gente tem aí que o pessoal comentou, tá? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Modal Mais é uma boa opção. Sofisa paga 110% do CDI. É uma boa opção. Eu conheço bastante pessoas que usam o Banco Sofisa. Ele tem a proteção do FGC. Então, quem quiser usar o Sofisa pode usar. O Nubank pode usar. Qualquer um que seja no mínimo 100% do CDI, tá? Jota, você não paga nada para ativar a função RDB, não muda absolutamente nada. É só deixar o dinheiro na conta e ele continua. Eu já fiz pelo app, tá? Eurocosta, né? Eurocosta. Quando eu ativei a minha, eu fiz pelo aplicativo do celular. Então você pode sim fazer pelo app, pelo notebook eu não testei, mas deve dar para ativar. Eu vou fazer um destaque meu e ensinando como ativa a função RDB para vocês e eu mando lá no grupo depois, tá? O Banco Neon é um ótimo banco, tá? Saca normalmente? Sim, não muda nada. A gente falando do Nubank, ele não tem diferença nenhuma, tá? De você tiver a opção RDB ativa ou não. A única diferença é que você libera eles para utilizarem o seu dinheiro. Só isso, tá? Então, mas o seu dinheiro tá lá, você consegue sacar na hora que quiser. Então fique tranquila, não muda nada, tá? Em termos de resgate do dinheiro, é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. O Wagner sentou no ponto. Vai que o banco quebre e você precisa da reserva, você vai ficar na mão. Sim, tem esse risco, mas você não vai perder o dinheiro. Exatamente, será realmente só nesse período.
Perguntaram ali quanto rende na conta do Nubank, né? Ele está rendendo 2,25% ao ano, tá? Ele é atrelado à taxa Selic, né? Então, o que acontece? Se a taxa Selic subir, essa rentabilidade também vai subir. O Fanta perguntou dos bancos convencionais do BB e do Itaú, tá? Eu vou falar do Itaú porque o Itaú eu conheço e sei. O Itaú tem uma opção que chama CDBD, né? Que nada mais é que atrelado à taxa DI, que também paga o mesmo valor do CDI, tá? Então, é a mesma coisa. Pelo Itaú vai ter uma opção que é o CDBD, sim, que você pode utilizar, que é a mesma coisa. Não vai ter diferença alguma. Já o Banco do Brasil, eu não sei se ele tem um com 100% do CDI. Então, é importante você ver se a sua instituição está pagando 100% do CDI ou 100% do DI. Não faz diferença, Sandra. Só você dar uma olhada quais são as opções de CDBs que ele tem. Então, vamos dar uma... Isso, 2,15 no conta, o Banco Inter também é 2,15. Todos que estão 100% CDI, ele vai te pagar 2,15, tá? O CDI hoje ele está pagando 2,15 ao ano. Então, quando a gente falar que o investimento paga 100% do CDI, ele vai pagar o valor do CDI, que é 2,15. Se você não souber quanto é o CDI naquele momento, é só você pôr no Google CDI hoje e ele vai te trazer a rentabilidade. Então, só para vocês entenderem como funciona essa rentabilidade, funciona assim. Esse mês você tem R$1.000 lá, né? Então, esse R$1.000 vai render em cima desses 2,15, tá? Aí, o que acontece? Se mês que vem o Copom fala que o CDI vai subir para 3,15, por exemplo, ele vai subir a taxa Selic e automaticamente o CDB vai subir junto, né? O CDI vai subir junto. Então, o que acontece? Automaticamente, a partir daquele dia, a sua rentabilidade vai subir junto. Então, a sua rentabilidade não vai ser mais 2,15. A sua rentabilidade vai ser 3,15. E assim sucessivamente, conforme a sua... for aumentando, a sua rentabilidade vai aumentando junto. Então, por isso que é importante, você está sempre, conforme ele é um investimento importante contra crises. Por quê? Porque quando a gente tem uma crise instalada e aí o governo começa a subir a taxa Selic e, consequentemente, o CDI, automaticamente a sua rentabilidade sobe junto. Então é uma ótima forma também de você se proteger em crises, tá? Então é fundamental, gente, que vocês tenham a sua reserva de emergência. Eu tô vendo que tá pipocando várias perguntas aí, e aí eu vou trazer todos esses temas, tá, pessoal? LCI, LCA, a LCI e a LCA ela não tem liquidez diária. Geralmente a LCI ela tem uma liquidez de 3 meses, mais ou menos, então ela não serve como reserva de emergência, tá? Ela não serve como reserva de emergência porque você vai precisar do dinheiro, você depende de 3 meses para retirar esse dinheiro. Mas ele tem uma rentabilidade maior, então ele seria interessante para diversificar os seus investimentos. Como o nosso tempo está chegando ao fim hoje, hoje como eu trouxe o tema da mentalidade, amanhã a gente vai ser focado 100% em ativos de investimento. Então a gente vai falar de tudo quanto é tipo de investimento, qual é o seu perfil de investidor, qual investimento é mais direcionado para o seu perfil de investidor e todas essas dúvidas que você tem. Então vamos lá, agora vão mandando algumas perguntas que eu vou responder o máximo que eu conseguir nesse tempinho que falta. Então vamos lá, Tamires. Esses investimentos de 100%, deixa eu ver aqui. Esses investimentos de 100% CDI, tem que declarar imposto de renda? Nunca declarei imposto de renda porque não preciso, mas se eu começar a investir, terei que declarar? Como que funciona o imposto de renda em cima de investimentos de renda fixa, tá? Aliás, qualquer investimento você tem que declarar, independente se ele é isento ou não. Essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm sobre a isenção de investimento. Independente se ele é isento ou não, você tem que declarar esse ativo. Esse é o primeiro passo, tá? Como funciona a tributação de um CDB, né? O CDB, ele tem um imposto de renda retido direto na fonte. Então você não precisa pagar nada a mais. A hora que você resgatar o seu dinheiro, ele já vem com o imposto de renda reduzido.
Então você já recebe o dinheiro líquido ali, que é o seu valor, tá? E aí como que funciona? Ele funciona através de uma tabela regressiva, que quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro no CDB, menor vai ser o imposto de renda que você paga. Então se você retirar o dinheiro em menos de 180 dias, você vai pagar aí um imposto de renda de 22,5%. Agora, se você deixar ele no máximo, que é a mais de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então, quanto mais tempo você deixar, menor será o imposto de renda pago. Se você retirar o dinheiro em menos de 30 dias, você tem que pagar IOF. A partir de 30 dias, você fica isento de IOF. Lembrando, pessoal, é só em cima do lucro. Não tem tributação em cima do valor total. Só em cima do lucro. E aí é uma pergunta que as pessoas comumente me perguntam, mas então não compensa investir na poupança? Não, não compensa. Por quê? Porque a poupança sempre vai render 70% do valor da taxa Selic. É 70% mais TR, que é a taxa de referência. Então, mesmo você investindo no CDB e mesmo você pagando o imposto de renda, ainda assim o dinheiro vai render mais do que você deixar o dinheiro na poupança. Por isso, não vale mais a pena deixar o dinheiro na poupança. Não vale, tá? Outro ponto fundamental que vocês têm que ter em mente é que você tem uma proteção do FGC nos investimentos. Na poupança, na poupança também tem, desculpa, na poupança você também tem a proteção do FGC. Mas é super simples, muitas pessoas não investiam porque tinham medo dos investimentos. Então vamos lá, no Nubank, com R$1 você consegue fazer o seu dinheiro render. Lógico, vai render muito pouco? Vai. Mas com R$1 você já consegue fazer o dinheiro render. No CDB do Banco Inter, R$100. No Banco Sofisa, R$100. O rendimento no PicPay. O PicPay ele paga 100% CDI. Também vai te pagar o mesmo valor, tá? Só que o PicPay ele não tem proteção do FGC, tá, pessoal? Porque ele não é um CDB. A mesma coisa acontece com o PagSeguro, que muitas pessoas me perguntam. Então, o PagSeguro, ele não tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, se o PicPay quebrar, você perdeu o seu dinheiro. Se o Mercado Pago quebrar, você perdeu o seu dinheiro. Por isso é indicado que você invista em instituições que é o CDB, que tenha o Fundo Garantidor de Crédito, tá? É muito mais importante. Pessoal, faltam 2 minutos, então eu anotei alguns temas aqui para a gente trazer amanhã, que eu vi que vocês perguntaram. Então vou trazer amanhã. Como vocês escolherem a corretora, quais são as melhores corretoras, sobre taxas de corretagem, sobre LCI, LCA, aí a gente vai trabalhar ações, fundos imobiliários, como escolher as melhores ações, como escolher os melhores fundos imobiliários, que mais? Cara, e tudo que vocês tiverem de dúvida, às 20 horas, Fanta, amanhã de novo às 20 horas, e eu vou trazer todos os temas que vocês, quem quiser, entra no grupo do Telegram, manda lá todos os temas que vocês querem que eu fale, e aí eu incluo o que faltar, beleza? Eu vou gravar essa live, eu vou disponibilizar ela no grupo do Telegram, e aí amanhã eu aguardo vocês, beleza? Muito obrigado de verdade. Vou trazer a diferença de ações preferenciais e ordinárias. Vai ter bastante coisa sobre ações. Fica ligado que eu vou trazer a diferença de 3, ações 4, ações 11, dividendos, que muitas pessoas me perguntam. Vai ser show de bola, pessoal. O que ficar de dúvida, me mandem lá que amanhã tem o link no grupo do Zap também. Eu vou mandar lá no WhatsApp, tá? Mas o grupo focado é tudo no Telegram, beleza, pessoal? Onde posso, eu vou trazer simulações de investimentos, trago também. Pessoal, falta 30 segundos para acabar. Muito obrigado. Até amanhã. Se cuidem e obrigado. E compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem para a gente levar a educação financeira para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Grande abraço.